Eric Hobsbawm. 11. A Era do Capital. Terceira parte. Resultados. 10º capítulo. A Terra. Assim que o índio passar a ganhar R$3 por dia, não irá trabalhar mais do que a metade da semana, pois então estará recebendo os mesmos R$9 que recebe atualmente. Quando você tiver mudado tudo, terá voltado à estaca zero. A liberdade, aquela verdadeira liberdade que não quer nem taxas, nem regulamentos, nem medidas para desenvolver a agricultura. Aquele maravilhoso laissez-faire que é a última palavra em economia política. Um proprietário de terras mexicano, 1865. O preconceito que existia contra todas as classes populares ainda existe em relação aos camponeses. Eles não recebem a educação da classe média. Daí suas diferenças, a falta de consideração pelos seus compatriotas, o vigoroso desejo de escapar da opressão deste desdém geral. Daí, portanto, a decadência dos velhos costumes, a corrupção e a deterioração de nossa raça. Um jornal de Mantua, 1856. 1. Em 1848, a população do mundo, mesmo da Europa, ainda consistia sobretudo de homens do campo. Mesmo na Inglaterra, a primeira economia industrial, a cidade não era mais numerosa do que o campo até 1851, e neste ano ultrapassava-o por pouco, 51%. Em nenhum outro lugar, exceto França, Bélgica, Saxônia, Prússia e Estados Unidos, mais de 1% da população vivia em cidades de 10.000 ou mais habitantes. Por meados e pelo final da década de 1870, a situação havia substancialmente se modificado, mas com algumas poucas exceções a população rural ainda prevalecia em grande número sobre a urbana. Portanto, de longe a maior parte da humanidade e os destinos da vida ainda dependiam do que acontecesse na e com a terra. O que acontecesse na Terra, por sua vez, dependia de fatores econômicos, técnicos e demográficos que, consideradas todas as peculiaridades locais, operavam em escala mundial, ou pelo menos em grandes zonas geográfico-climáticas, assim como de fatores institucionais, sociais, políticos, legais etc., que diferiam de forma profunda entre si, mesmo quando as linhas gerais do desenvolvimento mundial operavam através deles. Geograficamente, as planícies norte-americanas, os pampas sul-americanos, as estepes do sul da Rússia e da Hungria eram passíveis de comparação. Grandes campos em zonas mais ou menos temperadas, adequadas ao cultivo em larga escala de cereais. Todas elas desenvolveram o que era, do ponto de vista da economia mundial, o mesmo tipo de agricultura, tornando-se grandes exportadoras de trigo. Mas do ponto de vista social, político e legal, havia uma grande diferença entre as planícies norte-americanas, desocupadas em grande parte, exceção feita a algumas tribos indígenas que viviam da caça, e as europeias, já ocupadas em pequena escala por uma população voltada para a agricultura. Entre os fazendeiros livres do Novo Mundo e os camponeses servos do Velho Mundo, entre as formas de libertação camponesa depois de 1848 na Hungria e as formas subsequentes na Rússia, entre os grandes ranchos da Argentina e entre os nobres senhores da terra na Europa Oriental, entre os sistemas legais, a administração e as políticas da terra dos vários países em questão. Para o historiador é igualmente ilegítimo olhar apenas o que tinham em comum sem ver aquilo em que se diferenciavam. O que uma parte crescente da agricultura tinha em comum por todo o mundo era uma sujeição à economia industrial mundial. Suas demandas multiplicavam o mercado comercial para produtos agrícolas, a maior parte alimentos e matérias-primas para a indústria, assim como alguns produtos industriais de menor importância, tanto internamente, através do rápido crescimento das cidades, como internacionalmente. Sua tecnologia tornava possível trazer regiões outrora inacessíveis de forma efetiva para as fronteiras maiores do mercado mundial através da estrada de ferro e do vapor. As convulsões sociais, que sucederam à transferência da agricultura para um modelo capitalista, ou pelo menos comercializado em larga escala, fizeram com que os homens perdessem os laços tradicionais com a terra de seus ancestrais, especialmente quando esses descobriram que não ganhavam praticamente nada dela, ou pelo menos muito pouco para manterem suas famílias.
Simultaneamente, a demanda insaciável de trabalho por parte das novas indústrias e ocupações urbanas, a diferença crescente entre o campo atrasado e a cidade avançada com seus estabelecimentos industriais atraíam-nos de qualquer maneira. Em nosso período vemos o crescimento enorme e simultâneo do comércio dos produtores agrícolas, uma extensão impressionante das áreas sob uso agrícola e, pelo menos nos países afetados diretamente pelo desenvolvimento capitalista mundial, uma grande demandada da terra. Por duas razões este processo tornou-se particularmente maciço durante nosso período de estudo. Ambos são aspectos do extraordinário crescimento e aprofundamento da economia mundial que forma o tema básico da história desta época. A tecnologia tornou possível a abertura de áreas geograficamente remotas ou inacessíveis à produção para exportação, mais especialmente as planícies do centro dos Estados Unidos e do sudeste russo. Em 1844-53, a Rússia exportou anualmente cerca de 11,5 milhões de hectolitros de trigo, e na segunda metade da década de 1870 entre 47 e 89 milhões. Os Estados Unidos, que haviam exportado pouco na década de 1840, uns 5 milhões de hectolitros, agora vendiam para o exterior mais de 100 milhões. Simultaneamente, encontramos as primeiras tentativas para desenvolver algumas áreas do além-mar como produtores especializados em certos produtos para o mundo desenvolvido, índigo e juta em Bengala, tabaco na Colômbia, café no Brasil e Venezuela, sem falar no algodão do Egito, etc. Estes substituíam ou suplementavam os produtos de exportação tradicional do mesmo tipo, o açúcar do Caribe e o Brasil, o algodão dos estados sulistas da América, cujo tráfico tinha sido paralisado pela Guerra Civil de 1861-65. No todo, com algumas exceções, como o algodão egípcio e a juta indiana, estas especializações econômicas provaram ser provisórias, ou então, onde permanentes, não se desenvolveram em escala comparável à do século XX. Este último modelo de agricultura de mercado mundial não se estabeleceu antes do período de economia mundial imperialista de 1870-1930. Produtos de rápida expansão subiam e caíam. As áreas que forneciam o local de tais exportações em nosso período mais tarde estagnariam ou seriam abandonadas. Portanto, se o Brasil era o maior produtor de café, o estado de São Paulo, identificado de forma predominante com este produto em nosso século, representava naquela época apenas 1/4 parte da produção do Rio e 1/5 parte de todo o país. Portanto, um comércio internacional de produtos agrícolas estava agora sendo normalmente, por razões óbvias, levado a extremas especializações ou mesmo a monocultura nas regiões de exportação. A tecnologia tornava-o possível, pois afinal os grandes meios de transportes através de grandes distâncias praticamente não existiam antes da década de 1840. Simultaneamente, a tecnologia acompanhava visivelmente a demanda, ou esperava mesmo antecipá-la. Isto era mais evidente nas planícies selvagens do sudoeste americano e em vários lugares da América do Sul onde o gado multiplicava-se virtualmente sem esforço humano, acompanhado por gaúchos, lâneiros, vaqueiros e cowboys e atraía a atenção de todos os fazedores de dinheiro, que viam nisso um meio de enriquecer. O Texas levou alguns animais para Nova Orleans e, depois de 1849, para a Califórnia, mas era a promessa do grande mercado do norte que apressava os donos de ranchos em explorar esses longos caminhos que se tornaram parte do romance do oeste selvagem, ligando o remoto sudoeste com as estradas de ferro mais próximas e, através delas, com o gigantesco centro que era Chicago, cujos matadouros foram abertos em 1865. Os animais eram transportados em dezenas de milhares antes da Guerra Civil, em centenas de milhares nos 20 anos seguintes, até que a inauguração da rede ferroviária completa trouxe o clássico período do Oeste selvagem que era essencialmente uma economia de pecuária, a um fim na década de 1880. Entretanto, um outro método de utilizar a pecuária já estava sendo explorado.
A preservação da carne, através dos métodos tradicionais de salgar e secar, por alguma forma de concentração. Os extratos de Liebig começaram a ser produzidos em 1863, por enlatamento e finalmente pela solução decisiva da refrigeração. Portanto, embora Boston recebesse alguma carne congelada no final da década de 1860, e Londres alguma da Austrália a partir de 1865, este tipo de comércio não se desenvolveu de fato até o final de nosso período. Não é acidental que os dois grandes pioneiros americanos, Swift e Armour, não tenham se estabelecido em Chicago antes de 1875. O elemento dinâmico no desenvolvimento agrícola era portanto a demanda. A crescente demanda por alimentos por parte das regiões urbanas e industriais do mundo, a crescente demanda destes mesmos setores por trabalho e, como ligação entre dois, a economia de rápida expansão que fez crescer o consumo básico das massas e, portanto, sua demanda per capita. Pois, com a construção de uma genuína economia global capitalista, novos mercados surgiram do nada, como notaram Marx e Engels, enquanto os mais antigos cresceram dramaticamente. Pela primeira vez desde a Revolução Industrial, a capacidade da nova economia capitalista em proporcionar emprego emparelhou-se com a capacidade de multiplicar a produção, ver capítulo 12 mais adiante. Em consequência, para tomar um exemplo, o consumo de chá per capita da Inglaterra triplicou entre 1844 e 1876, e o consumo de açúcar per capita cresceu de 17 para 60 libras neste mesmo período. 4. A agricultura mundial dividia-se de forma crescente em duas partes, uma dominada pelo mercado capitalista, nacional ou internacional, a outra grandemente dependente dele. Isto não significa que nada fosse comprado ou vendido no setor independente, embora seja provável que uma boa proporção do produto da agricultura camponesa fosse consumida pelos próprios camponeses, ou comerciada dentro dos estreitos limites de um sistema local de trocas. Porém, há uma diferença substancial entre o tipo de economia agrícola na qual as vendas para fora são marginais ou opcionais e o tipo em que as riquezas dependem deste mercado externo. Para colocar de outra forma, entre aqueles perseguidores pelo espectro de uma má colheita e uma subsequente epidemia de fome e aqueles perseguidos pelo oposto de tudo isso, a superprodução ou a súbita competição e um colapso nos preços. Pela década de 1870 uma parte suficiente da agricultura mundial estava na segunda posição, e portanto capaz de provocar depressão agrária em dimensões mundiais de forma politicamente explosiva. Do ponto de vista econômico, o setor tradicional da agricultura era uma força negativa. Era imune às flutuações dos grandes mercados ou resistia a seu impacto da melhor maneira que pudesse. Onde fosse forte, mantinha homens e mulheres ligados à terra, até onde a terra pudesse dar-lhes o meio de vida, ou se desfazia de sua população em excesso por via da migração sazonais, como as que partiram do centro da França em direção a Paris. As secas mortíferas do sertão nordestino brasileiro provocaram um êxodo periódico de homens famintos. E as notícias de que a seca havia terminado trazia-os de volta novamente para a paisagem agreste e cheia de cactos onde nenhum brasileiro civilizado se aventurava, salvo em alguma expedição militar contra algum messias do interior. Havia áreas nos Cárpatos, nos Balcãs, no oeste russo, na Escandinávia e na Espanha, para ficarmos apenas no mais desenvolvido dos continentes, onde a economia mundial, portanto o resto do mundo moderno, fosse sob forma material ou mental, não significava muito. Em 1931, os habitantes da Pulésia, quando perguntados pelos censores poloneses acerca de sua nacionalidade, não entenderam direito a pergunta. Eles responderam: somos daqui mesmo ou somos locais? O setor de mercado era mais complexo, já que sua fortuna dependia tanto da natureza do mercado, em alguns casos do mecanismo de distribuição, do grau de especialização dos produtores, como de estrutura social da agricultura.
No extremo, poderia haver a virtual monoculturalização das novas áreas agrícolas, imposta por uma orientação em direção a um remoto mercado mundial e intensificada, se não mesmo criada, pelo mecanismo característico de firmas de comércios estrangeiras, nas grandes cidades portuárias, que controlavam este comércio de exportação, os tradicionais gregos, que dirigiam o comércio do milho russo através de Odessa, os bunches e borns de Hamburgo, que estavam para preencher a mesma função nos países da Bacia do Prata de Buenos Aires e Montevidéu, onde tais exportações eram produzidas por grandes países, como era usual nas plantações tropicais, açúcar, algodão etc. O tipo de especialização era completo. Geralmente, em tais casos a identidade de interesses produzia uma estreita simbiose entre os grandes produtores, fossem nativos ou estrangeiros, as grandes firmas de comércio e os interesses compradores dos portos de exportação, importação, e também a política dos estados representando os mercados europeus e seus fornecedores. A aristocracia escravista do sul dos Estados Unidos, os estancieiros da Argentina e os grandes ranchos de carneiros da Austrália eram tão entusiasticamente devotados ao livre comércio e à livre empresa como os ingleses dos quais dependiam, já que suas rendas baseavam-se exclusivamente na venda livre do produto de seus países, obtendo em retorno aquilo que seus fregueses pudessem fornecer em produtos não agrícolas. No outro extremo, o crescimento das áreas urbanas multiplicou a demanda por uma variedade de alimentos, para cuja produção as pequenas dimensões das unidades agrárias não proporcionavam nenhuma vantagem especial, e de nenhuma forma comparável com aquelas que o cultivo intensivo e a tecnologia proporcionavam. Os que produziam produtos alimentícios mais duráveis tinham que se preocupar mais com a competição dos mercados nacional e mundial do que aqueles que vendiam produtos perecíveis como ovos, legumes, frutas ou mesmo carne fresca, ou qualquer outro alimento perecível que não pudesse ser transportado por grandes distâncias. A Grande Depressão agrária das décadas de 1870 e 1880 foi, portanto, uma depressão de produtos duráveis. Fazendas mistas de agricultura camponesa, especialmente a dos camponeses ricos com espírito empresarial, floresciam em tais situações. Esta era uma razão porque as previsões de ruína que tinham sido feitas para o campesinato falharam neste estágio, mesmo que parecendo verdadeiras em alguns dos países mais industrializados e desenvolvidos. Era fácil definir que uma unidade camponesa era inviável quando menor que um determinado tamanho e quantidade de recursos, que variavam com o solo, clima e tipo de produção. Era, porém, muito mais difícil mostrar que a economia de grandes unidades era superior às médias ou mesmo pequenas, especialmente quando a maior parte da demanda de trabalho de tais unidades podia ser suprida pelo trabalho virtualmente gratuito de grandes famílias camponesas. O campesinato sofria uma constante erosão por uma proletarização daqueles cujos rendimentos eram demasiado pequenos para sustentá-los. O crescimento da economia capitalista transformou a agricultura com sua demanda maciça. Não é portanto surpreendente que nosso período tenha visto um crescimento da quantidade de terra posta em uso agrícola, sem mencionar o aumento na produção através de melhorias na produtividade. O que não é geralmente reconhecido é quão vasta era a extensão da terra agrícola. Tomando as estatísticas disponíveis do mundo como um todo, entre 1840 e 1880 esta área cresceu da metade, de 500 para 750 milhões de acres. 6. Metade deste aumento ocorreu na América, onde a área agrícola triplicou neste período, quintuplicou na Austrália e cresceu 2,5 vezes no Canadá. Ali tomou sobretudo a forma de um simples avanço geográfico da agricultura pelo interior. Entre 1849 e 1877 a produção de trigo avançou 9 graus de longitude nos Estados Unidos, sobretudo na década de 1860. É importante lembrar, porém, que a região a oeste do Mississippi ainda era comparativamente subdesenvolvida. Entretanto, embora menos imediatamente visível porque distribuído dentro e em volta da área cultivada, os números para a Europa são igualmente impressionantes.
A Suécia dobrou sua área de produção entre 1840 e 1880, a Itália e a Dinamarca expandiram-na por mais da metade, a Rússia, Alemanha e Hungria por uma terça parte. Na Itália, do sul e nas ilhas, cerca de 600 mil hectares de árvores desapareceram entre 1860 e 1911. Numas poucas regiões privilegiadas, incluindo o Egito e a Índia, a irrigação em larga escala também foi significativa, embora uma fé simplista e fervorosa na tecnologia tenha produzido efeitos secundários desastrosos e imprevistos então e agora. Somente na Inglaterra a agricultura havia conquistado todo o país. Ali a área cresceu em menos de 5%. Seria tedioso multiplicar as estatísticas da crescente produtividade e produção agrícolas. Mais interessante é descobrir até onde estas eram devidas à industrialização, e se usavam os mesmos métodos e tecnologia que estavam transformando a indústria. Antes da década de 1840 a resposta teria sido, numa escala bem pequena. Mesmo do 191. Durante nosso período, uma grande parte da agricultura estava sendo conduzida por meios que eram familiares há 100, ou talvez há 200 anos antes, o que era bastante natural, já que grandes resultados podiam ser conseguidos pela generalização dos melhores métodos conhecidos pelas fazendas pré-industriais. As terras virgens da América foram esvaziadas a ferro e fogo, como na Idade Média. Explosivos foram usados para derrubar árvores. Para fins de produtividade, a substituição do arado de madeira pelo de aço e a segadeira pela foice foram mais importantes que a aplicação da força do vapor, que nunca se adaptou à vida da fazenda, por ser basicamente imóvel. As colheitas foram a grande exceção, pois consistiam em uma série de operações que requeriam um grande número de trabalhadores temporários, e com a crescente falta de trabalhadores, os salários, já altos, aumentaram. A maior inovação, colheita com máquinas, estava confinada quase que exclusivamente aos Estados Unidos, onde o trabalho era escasso e os campos extensos. Mas em geral a aplicação da criatividade à agricultura aumentou sensivelmente. Entre 1849 e 1851 uma média anual de 191 patentes agrícolas foram pedidas nos Estados Unidos. Em 1859, 61, 1282. Em 1869, 71, não menos de 3.217. Portanto, as fazendas permaneceram visivelmente o que tinham sempre sido na maior parte do mundo. Mais prósperas nas áreas desenvolvidas, onde se investe a mais em melhorias, prédios parecendo um centro de negócios em muitos lugares, mas nunca transformadas de modo a não mais serem reconhecidas. No entanto, a produção industrial agora contribuía de forma importante para o capital na agricultura, assim como a ciência moderna através da química orgânica, de origem germânica. Fertilizadores industriais, potássio, nitratos, não eram ainda usados em larga escala. As importações da Inglaterra de nitrato chileno ainda não tinham atingido a soma de 60 mil toneladas em 1870. Por outro lado, um extenso comércio desenvolveu-se, para benefício temporário das finanças peruanas e lucro permanente de algumas firmas inglesas e francesas, com o fertilizador natural guano. 12 milhões de toneladas foram exportadas entre 1850 e 1880, quando então o boom do guano entrou em colapso. Um tráfico impossível de se imaginar antes da era de transporte de massa global. 2. As forças econômicas que moviam a agricultura faziam-no naquelas áreas que eram acessíveis à mudança, eram as forças da expansão. A função da expansão na economia moderna não era apenas a de suprir alimentos e matéria-prima em quantidades crescentes, mas também a de proporcionar o mais importante reservatório de força de trabalho para ocupações não agrícolas. Sua terceira grande função, a de proporcionar o capital para o desenvolvimento urbano e industrial, dificilmente poderia ocorrer em países agrários, onde as outras fontes de renda para governos e ricos eram escassas, embora pudesse suprir ainda que de forma ineficiente e inadequada. Os obstáculos vinham de três fontes.
Os próprios camponeses, seus superiores econômicos, políticos e sociais, e o peso inteiro das sociedades tradicionais institucionalizadas, onde a agricultura pré-industrial era o coração e o corpo da sociedade. Todos os três obstáculos estavam destinados a serem vítimas do capitalismo, embora, como já vimos, nem o campesinato nem a hierarquia social que escorava-se nos seus ombros estivesse em qualquer perigo imediato de colapso. Na realidade, os três fenômenos interligados eram teoricamente incompatíveis com o capitalismo, e portanto tendentes a entrar em conflito com este último. Para o capitalismo, a terra era um fator de produção e uma mercadoria peculiar apenas pela sua imobilidade e quantidade limitada, embora, como tenha ocorrido, as grandes aberturas de novas terras deste período fizeram com que estas limitações parecessem aparentemente insignificantes para a época. O problema do que fazer com aqueles que detinham este monopólio natural, portanto mantendo uma espécie de pedágio sobre o resto da economia, parecia relativamente superável. A agricultura era uma indústria como qualquer outra, para ser conduzida por princípios de obtenção de lucro, o fazendeiro empresário. O mundo rural como um todo era um mercado, uma fonte de trabalho, uma fonte de capital. Não havia meio de reconciliar esta perspectiva com a dos camponeses ou senhores da terra, para os quais a terra não era apenas uma fonte de grande lucro, mas a própria estrutura de vida, onde as relações entre os homens e a terra e entre si em termos da terra não eram opcionais, mas obrigatórias. Mesmo a nível de governo e pensamento político, onde as leis da economia poderiam ser mais aceitas, o conflito era grande. A propriedade tradicional da terra podia ser economicamente indesejável, mas não era ela o cimento da estrutura social que se desabaria em anarquia e revolução caso desaparecesse? A política inglesa da terra na Índia viu-se com graves problemas diante deste dilema. Economicamente, talvez fosse mais simples se não houvesse campesinato, mas não era ele uma garantia da estabilidade social e a espinha dorsal dos exércitos de muitos governos. No tempo onde o capitalismo estava arruinando suas classes trabalhadoras de forma tão evidente, podia um Estado prescindir de um reservatório de saudáveis homens do campo para recrutar para as cidades? Consequentemente, o capitalismo poderia somente vir a minar as bases agrárias da estabilidade política, especialmente as margens ou dentro da periferia dependente do Ocidente desenvolvido. Economicamente, como vimos, a transição para a produção de mercado, e especialmente a exportação de monocultura, rompia as relações sociais tradicionais e desestabilizava a economia. Politicamente, a modernização implicava, para aqueles que desejavam sofrer o processo, uma colisão frontal com o principal apoio do tradicionalismo, a sociedade agrária, ver capítulos 7 e 8. As classes dirigentes da Inglaterra, onde senhores da terra e camponeses pré-capitalistas haviam desaparecido, e as da Alemanha e França, onde um modus vivendi com o campesinato fora estabelecido na base de um florescente, e onde necessário protegido, mercado interno, podiam, portanto, confiar na lealdade do campo. Mas em outros lugares não o podiam. Na Itália e na Espanha, na Rússia e nos Estados Unidos, na China e na América Latina, era mais provável que se transformassem em regiões de fermento social e explosão ocasional. Por uma razão ou por outra, três tipos de empreendimento agrário estavam sob particular pressão: a plantação escrava, o Estado servil e a economia camponesa tradicional não capitalista. O primeiro foi liquidado dentro de nosso período pela abolição da escravidão nos Estados Unidos e na maior parte da América Latina, com a exceção do Brasil e de Cuba, onde estava com os dias contados. E nestes últimos, abolida oficialmente em 1889. Na prática, pelo final do nosso período, a escravidão havia recuado para as partes mais atrasadas do Oriente Médio e da Ásia, onde não tinha mais um papel significativo na agricultura. O Estado servil foi formalmente liquidado na Europa entre 1848 e 1868, embora o campesinato pobre e especialmente os sem terra nas regiões dos grandes países da Europa do Sul e do Leste tivessem permanecido no estado semi-servil, visto que permaneceram sujeitos a uma esmagadora coerção não econômica. Onde os
camponeses tivessem direitos legais ou civis inferiores aos usufruídos pelos ricos e poderosos, qualquer que fosse a teoria, poderiam sofrer coerção não econômica, como na Valachia, Andaluzia e Sicília. Serviços de trabalho compulsório não haviam sido abolidos em muitos países sul-americanos, mas pelo contrário, intensificados. Portanto, poder-se-ia dificilmente falar da extinção da servidão naquele continente. A persistência de tais obrigações, descritas em termos locais como vanaconas, uasipungos etc., não devem ser confundidas com arranjos funcionalmente similares, como servidão por dívida, da mesma forma que a importação de trabalho onde o trabalhador deve o transporte ao senhor não deve ser confundida com a escravidão. Ambas estas formas aceitam a abolição da escravidão e servidão formais como dadas, e procuram recriá-las dentro da estrutura de um contrato tecnicamente livre. Contudo, a servidão parece ter sido confinada de forma crescente aos camponeses índios, explorados por senhores não índios. O terceiro tipo manteve-se, como já vimos. As razões para esta liquidação geral das formas pré-capitalistas, isto é, não econômicas, de dependência agrária são complexas. Em alguns casos, fatores políticos foram obviamente decisivos. No Império dos Habsburgos em 1848, e na Rússia em 1861, não foi tanto a impopularidade da servidão no campesinato que determinou a emancipação, embora tivesse sido um dos fatores, mas o medo de uma revolução não camponesa que viesse adquirir uma força decisiva através da mobilização do descontentamento camponês. A rebelião camponesa era uma possibilidade constante, como demonstrada pelos levantes agrários na Galícia em 1846, na Itália do Sul em 1848, na Sicília em 1860 e na Rússia nos anos subsequentes à Guerra da Crimeia. Mas não eram as rebeliões cegas dos camponeses que assustavam os governos, elas duravam pouco, e seriam aniquiladas a ferro e fogo mesmo pelos liberais, como na Sicília 12, mas a mobilização do descontentamento camponês, reforçando um desafio político à autoridade central. Os Habsburgos tentaram, portanto, isolar os vários movimentos de autonomia nacional de suas bases camponesas, e o czar russo fez o mesmo na Polônia. Sem apoio do campesinato, os movimentos liberais radicais eram insignificantes nos países agrários, ou pelo menos contornáveis. Tanto os Habsburgos como os Romanov sabiam bem disso, e agiram consequentemente. Porém, insurreição e revolução, por camponeses ou outros, explicam alguma coisa sobre a emancipação dos servos, mas nada sobre a abolição da escravidão. Pois, diferente da insurreição dos servos, a rebelião escrava era relativamente incomum, circunscrita aos Estados Unidos, e nunca no século XIX considerada uma ameaça política muito séria. Seria então a pressão para a abolição da servidão e a escravidão de origem econômica? Certamente em alguma medida. É bem sabido que historiadores econométricos argumentam retrospectivamente que a agricultura servil ou escrava era, de fato, mais proveitosa ou até mais eficiente que a agricultura orientada pelo trabalho livre. O argumento tem sido elaborado para a escravidão, mas não na mesma medida para a servidão. Isto é perfeitamente possível, e os argumentos são realmente fortes. Porém, é inegável que os observadores da época, operando com métodos da época e critérios de contabilidade, concluíssem que era inferior, embora evidentemente não possamos dizer até onde o justificável horror em relação à escravidão e à servidão fizeram estas conclusões tendenciosas. E mais, Thomas Brasser, o empresário das estradas de ferro, falando à voz do senso comum dos negócios, observou sobre a servidão que a produção na Rússia servil era a metade da inglesa e da saxônica e inferior a qualquer outro país europeu, e sobre a escravidão, que esta era obviamente inferior do ponto de vista da produtividade do que do trabalho livre e mais cara do que as pessoas normalmente pensavam, tendo em vista o preço de compra e manutenção do escravo. 15 O cônsul britânico em Pernambuco, admite-se que fazendo um relatório para um governo passionalmente anti-escravista, assinalou que o senhor escravo perdia 12% de juros do capital que poderia empregar ao invés de comprar escravos. Erradas ou não, estas opiniões eram comuns fora dos ambientes de senhores de escravos.
Na realidade, a escravidão estava de forma patente em declínio, e não apenas por razões humanitárias. O final efetivo do tráfico escravo deu-se por pressão da Inglaterra, que cortou de fato o suprimento de escravos, o que aumentou o seu preço. A importação de africanos para o Brasil caiu de 54 mil em 1849 para virtualmente zero em meados da década de 1850. O tráfico interno negreiro, embora muito usado em argumentos abolicionistas, parece não ter tido um papel importante. Mas a mudança do trabalho escravo para o não escravo era espantosa. Em 1872, a população de cor no Brasil era 3 vezes mais numerosa do que a população escrava, e mesmo entre negros puros os dois grupos eram quase iguais em número. Em Cuba, por volta de 1877, o número de escravos havia caído de 400 mil para 200 mil. Possivelmente, mesmo nas áreas mais tradicionais do cultivo escravo, a mecanização a partir de meados do século diminuiu a demanda por trabalho no processamento do produto, embora nas grandes economias açucareiras, como Cuba, produzisse um correspondente crescimento na necessidade de braços no campo. Entretanto, dada a crescente competição do açúcar de beterraba europeu e o potencial extremamente alto do componente de trabalho manual na produção da cana-de-açúcar, a pressão para abaixar os custos do trabalho era considerável. Mas poderia a economia de plantação escrava aguentar o duplo custo de investir pesadamente na mecanização e nas despesas com os escravos? Tais cálculos encorajaram a substituição, pelo menos em Cuba, de escravos não exatamente por trabalhadores livres, mas por trabalhadores endividados, sendo estes trabalhadores trazidos de entre os índios maias do Yucatán, vítimas da guerra racial, ver capítulo 7, ou da então recém-aberta China. Porém, parecia não haver dúvida de que a escravidão como modo de exploração estava em declínio na América Latina, mesmo antes de ser abolida, e que o problema econômico em relação a esta forma de trabalho apareceu de forma cada vez mais forte a partir de 1850. Quanto à servidão, o problema econômico em relação a ela era simultaneamente geral e específico. Em termos gerais, parecia claro que a permanência de camponeses imobilizados inibia o desenvolvimento da indústria, que era vista como demandando trabalho livre. A abolição da servidão iria, portanto, ser uma pré-condição necessária para a mobilidade de trabalho livre. Além disso, como poderia a agricultura servil ser economicamente racional se, para citar um defensor russo da servidão na década de 1850, ela impedia a possibilidade de estabelecer o custo de produção sem qualquer precisão. A agricultura servil também impedia o ajuste racional adequado a um mercado. Mais especificamente, tanto o desenvolvimento de um mercado interno para uma variedade de alimentos e matérias-primas agrícolas, quanto o de um mercado externo, sobretudo para o trigo, minaram a servidão. Na parte norte da Rússia, que nunca foi muito adequada ao cultivo extensivo do trigo, fazendas de camponeses deslocaram a produção de cânhamo, fibras e outras intensivas lavouras, enquanto manufaturas proporcionaram outro tipo de mercado para o campesinato. O número de servos efetuando os serviços de trabalho, já uma minoria, caiu. Servia para pagar aos senhores da terra a comutação de serviços para uma orientação de mercado. No sul vazio, onde as estepes virgens transformavam-se em campos de trigo, a servidão não era de grande importância. O que os senhores da terra precisavam para a expansão da economia de exportação era de melhores transportes, crédito, trabalho livre e máquinas. A servidão sobreviveu na Rússia, como na Romênia, sobretudo nas áreas de produção de sementes com uma densa população camponesa, onde os senhores podiam compensar sua fraqueza competitiva com o aumento de serviços, ou esperar cortar pelo mesmo método, mesmo que temporariamente, os preços no mercado de exportação. Entretanto, a abolição do trabalho não livre não pode ser analisada simplesmente em termos de cálculo econômico. As forças da sociedade burguesa opunham-se à escravidão e à servidão não apenas porque acreditavam que estas fossem economicamente indesejáveis, nem por razões morais, mas também porque estas formas pareciam incompatíveis com uma sociedade de mercado baseado na busca livre do interesse individual.
Por outro lado, proprietários de escravos e senhores da terra apoiavam o sistema porque este parecia-lhes a coluna dorsal daquela sociedade e de suas classes. Talvez achassem mesmo impossível suas próprias existências sem escravos ou servos, que definiam o próprio status da classe. Os senhores da terra russos não se revoltavam contra o czar, e nem poderiam, porque este lhes proporcionava a única legitimação possível contra um campesinato que, se por um lado estava profundamente convencido de que a terra pertencia a quem nela trabalhava, por outro lado acreditava na sua subordinação hierárquica aos representantes de Deus e do imperador. Mas os senhores se opunham à emancipação de forma bastante decidida. Ela era imposta de fora ou de cima e por uma força superior. De fato, se a abolição/emancipação tivesse sido apenas o produto de forças econômicas, não teriam produzido os resultados insatisfatórios que produziram tanto nos Estados Unidos como na Rússia. As áreas nas quais a escravidão ou a servidão tinham sido de importância marginal ou genuinamente não econômica, por exemplo, no norte e no sul da Rússia ou nos estados fronteiriços e no sudoeste dos Estados Unidos, ajustaram-se rapidamente à sua liquidação. Mas nas áreas centrais do velho sistema os problemas eram muito mais difíceis de serem enfrentados. Portanto, nas províncias russas da Terra Negra, distintas da Ucrânia e das fronteiras das estepes, a agricultura capitalista desenvolveu-se devagar. Dívidas de trabalho permaneceram até meados da década de 1880, enquanto a expansão da lavoura ficava, em geral, bastante mais atrasada em relação às plantações de semente no sul. Em resumo, os benefícios puramente econômicos do final da economia de coerção física permanecem em debate. Nas antigas economias escravistas isto não pode ser explicado no campo político, já que o Sul tinha sido conquistado e a antiga aristocracia da terra perdera temporariamente o poder, adquirido de novo, porém, logo depois. Na Rússia, os interesses da classe proprietária de terras eram, evidentemente, cuidadosamente considerados e salvaguardados. O problema, neste caso, era que a emancipação não produzia uma solução agrária satisfatória nem para a nobreza, nem para o campesinato, nem para os projetos de uma genuína agricultura capitalista. Em ambas as áreas, a resposta dependia de qual seria a melhor forma de agricultura, especialmente agricultura de larga escala, sob condições capitalistas. Há duas formas principais de agricultura capitalista, que Lenin chamou respectivamente de caminho prussiano e caminho americano. No primeiro caso, grandes fazendas operadas por proprietários empresários capitalistas com trabalho alugado; no segundo, fazendeiros comerciais independentes de extensão variada também operando com trabalho alugado onde necessário, embora numa escala muito menor. Ambas implicavam uma economia de mercado, mas, mesmo antes do trunfo do capitalismo, a maioria das grandes fazendas operavam como unidades produtivas para vender uma grande proporção de sua produção, enquanto a maioria das propriedades camponesas, sendo primariamente para consumo próprio, não o faziam. Portanto, a vantagem das grandes fazendas e plantações para o desenvolvimento econômico não residia tanto na superioridade técnica, maior produtividade ética, mas sobretudo na sua capacidade pouco comum em gerar excedente agrícola para o mercado. Onde o campesinato permaneceu pré-comercial, como em grande parte na Rússia e entre os escravos emancipados das Américas, que retornaram à agricultura de subsistência camponesa, a fazenda manteve esta vantagem, mas onde faltavam as antigas vantagens do trabalho compulsório, proporcionadas pela escravidão e servidão, a fazenda sentia agora mais dificuldade em obter trabalho, salvo quando os antigos escravos ou servos fossem desprovidos de terra ou a possuíssem em tão pouca quantidade que eram obrigados a se transformar em trabalhadores alugados, e que não houvesse um trabalho mais atraente como alternativa. Mas no todo, os ex-escravos adquiriram alguma terra, embora não os 40 acres e uma mula com que sonhavam, e os ex-servos, embora perdendo alguma terra para os senhores, especialmente nas regiões de agricultura comercial em expansão, permaneceram camponeses. Aliás, a sobrevivência, e mesmo o recrudescimento, da velha comuna de cidade, com seus arranjos de periódica distribuição equitativa de terra, salvaguardou a economia camponesa. Daí a crescente
tendência dos senhores da terra para alugar as propriedades, repondo assim os produtos que eles mesmos encontravam mais dificuldade em produzir. Mas, se o caminho prussiano não era seguido sistematicamente, por outro lado, o caminho americano também não o era. Este dependia da criação de um grande corpo de fazendeiros empresários cultivando essencialmente produtos de venda imediata. Um tamanho mínimo de propriedade era necessário para tal, variando com as circunstâncias. Portanto, no sul dos Estados Unidos depois da Guerra Civil, a experiência tem mostrado que é duvidoso se algum lucro pode ser obtido por um cultivador cuja produção anual é menor que 50 fardos. Um homem que não consiga produzir 8 ou 10 fardos no mínimo praticamente não tem objetivo na vida e nada para viver. Uma grande parte do campesinato permaneceu, portanto, dependente da cultura de subsistência em suas propriedades se estas o permitissem, e, quando não, dependia do trabalho em outro local como complemento. Dentro do campesinato, desenvolveu-se um bom número de fazendeiros comerciais. Eles eram de importância substancial na Rússia na década de 1880, mas diferenças de classe ocorriam por vários fatores: racismo nos Estados Unidos, a persistência da comunidade de pequenas vilas na Rússia. Portanto, nem a abolição nem a emancipação produziram um resultado satisfatório do ponto de vista capitalista para o problema agrário, e é duvidoso que isto pudesse ter ocorrido, salvo se as condições para o desenvolvimento de uma agricultura capitalista já estivessem presentes, como nas áreas marginais da economia servil/escravista do Texas ou, na Europa, na Boêmia e Hungria. Nestas áreas, podemos ver os caminhos prussiano ou americano em ação. As grandes fazendas de nobres, algumas vezes ajudadas pelas injeções de capital financeiro na forma de pagamentos de compensação pela perda de serviços de trabalho, transformaram-se em empresas capitalistas. Nas terras checas eles detinham 43% das cervejarias, 65% das fazendas de açúcar e 60% das destilarias no começo da década de 1870. Ali floresceram, com a concentração da lavoura intensiva, não apenas grandes fazendas com trabalho alugado, mas também grandes sítios camponeses, que começavam a competir com as fazendas. Na Hungria, estes últimos permaneceram dominantes e a totalidade dos servos sem terra obtiveram liberdade sem receber, enfim, nenhuma terra. Nas antigas áreas centrais de coerção física, como na Rússia e na Romênia, onde a servidão durou mais tempo, o campesinato tinha sido deixado como uma massa bastante homogênea, exceto quando divididos por raça ou nacionalidade, e descontente, talvez mesmo revolucionária. A incapacidade para ação, devida à opressão racial ou à dependência por não possuírem terras, mantinha-os quietos, como os negros rurais do sul dos Estados Unidos ou os trabalhadores das planícies húngaras. Por outro lado, o campesinato tradicional, especialmente quando organizado comunalmente, transformou-se numa força formidável. A Grande Depressão da década de 1870 abriu uma era de agitação rural e revolução camponesa. Poderia este processo ter sido evitado por uma forma mais racional de emancipação? É duvidoso. Pois encontramos resultados muito similares naquelas regiões onde a tentativa de criar as condições para a agricultura capitalista tinha sido efetuada não por um edito global abolindo a economia de coerção, mas pelo processo mais geral da imposição pela lei do liberalismo burguês, transformando toda a propriedade agrária em propriedade individual, e transformando a terra numa mercadoria de venda livre como qualquer outro objeto. Na teoria, este processo já havia sido amplamente aplicado na primeira metade do século, ver a Era das Revoluções, capítulo 8, mas na prática veio a ser imensamente reforçado, depois de 1850, pelo trunfo do liberalismo. Isto significava, primeiro e acima de tudo, a quebra das antigas organizações comunais e a distribuição ou a alienação da terra de posse coletiva, ou da terra de instituições não econômicas como as da igreja.
Isto viria a ser efetuado de maneira mais dramática e rude na América Latina, por exemplo, no México, no período de Juárez na década de 1860, ou na Bolívia sob o ditador Melgarejo, 1866-71, mas também ocorreu em grande escala na Espanha depois da Revolução de 1854, na Itália depois da unificação do país sob as instituições liberais de Piedmont, e onde mais o liberalismo econômico e legal tivesse triunfado. E o liberalismo avançava mesmo nos lugares onde os governos não lhe eram muito simpáticos. As autoridades francesas tomaram algumas providências para salvaguardar a propriedade comunal entre seus súditos muçulmanos na Argélia, e mesmo Napoleão III achou inconcebível que a propriedade individual, como direito sobre a terra, não fosse estabelecida formalmente entre os membros da comunidade muçulmana onde possível e oportuno, uma medida que veio a ter o efeito de permitir a europeus a possibilidade de comprá-las pela primeira vez. Entretanto, ainda não era o convite à liquidação pela expropriação efetuada pela Lei de 1873, depois da Grande Insurreição de 1871, que veio propor a imediata transferência da propriedade nativa para o status legal francês, uma medida que beneficiou a quase ninguém, exceto aos homens de negócios e especuladores europeus. Com ou sem apoio oficial, os muçulmanos perderam suas terras para os colonos brancos ou para as companhias de terras. A ambição teve um papel em tais expropriações, por parte dos governos, pelos lucros em vendas de terra ou outras rendas. Por parte dos senhores da terra, colonos ou especuladores, o fato de adquirir barato fazendas e propriedades. Mas seria injusto negar aos legisladores a sinceridade da convicção de que a transformação da terra numa mercadoria livremente alienável e a transformação em propriedade privada de relíquias comunais, eclesiásticas ou outras obsolescências de um passado irracional iriam, no todo, proporcionar uma base para um desenvolvimento agrícola satisfatório. Mas não era injusto de forma alguma em relação ao campesinato, que em sua totalidade se recusou a se transformar em uma florescente classe de fazendeiros comerciais, mesmo quando tinham a chance de consegui-lo. A maioria não tinha esta chance, já que não podia comprar a terra posta no mercado ou mesmo compreender os complexos processos legais que levaram à sua desapropriação. Talvez a medida não tenha reforçado o latifúndio em si, o termo é ambíguo e profundamente imbuído de mitologia política, mas onde tivesse trazido reforços não era ao camponês de economia de subsistência, velho ou novo. O maior efeito da liberalização viria a ser o aprofundamento do descontentamento camponês. A novidade deste descontentamento era que agora podia ser mobilizado pela esquerda política. De fato, exceto em partes do sul da Europa, não iria ainda ser mobilizado. Na Sicília e no sul da Itália, a Revolução Camponesa de 1860 ligou-se a Garibaldi, uma grande figura de camisa vermelha que parecia, de todas as formas, o libertador do povo, e cuja crença em uma república radical democrática, laica e mesmo vagamente socialista não parecia de todo incompatível com a crença em santos, na Virgem, no Papa e, fora da Itália, no rei Bourbon. No sul da Espanha, o republicanismo e a Internacional, na sua forma bacuninista, cresceram rapidamente. Nenhuma cidade andaluza entre 1870 e 1874 deixou de ter sua sociedade de trabalhadores 21. Na França, é claro, o republicanismo, a forma principal da esquerda, já estava bem estabelecido em algumas áreas rurais depois de 1848, e teve o apoio da maioria, moderadamente, depois de 1871. Talvez uma esquerda revolucionária tenha surgido na Irlanda com os fenianos na década de 1860, para irromper na formidável Land League do final da década de 1870 e inícios da de 1880. Havia, evidentemente, mesmo na Europa, muitos países, e praticamente todos fora deste continente, onde a esquerda, revolucionária ou não, falhou em provocar qualquer impacto no campesinato. Como os populistas russos iriam descobrir, ver capítulo 9, quando se decidiram a ir ao povo na década de 1870.
De fato, enquanto a esquerda permanecesse urbana, laica ou mesmo militantemente anticlerical e sem interesse nos problemas do campo, o campesinato iria continuar nutrindo suspeita e hostilidade em relação a ela. O sucesso rural dos militantes anarquistas anticristãos na Espanha ou republicanos na França era excepcional. Mesmo assim, pelo menos na Europa, a antiquada insurreição rural pela Igreja, pelo rei contra as cidades ímpias e liberais tornaram-se escassas. Mesmo a Segunda Guerra Carlista na Espanha, 1872-76, foi uma questão muito mais geral que a primeira da década de 1830, e virtualmente confinou-se às províncias bascas. Como o grande boom da década de 1860 e inícios da de 1870 abriu caminho para a depressão agrária das décadas de 1870 e 1880, o campesinato não podia mais ser tomado como elemento conservador na política. Mas em que medida a vida no campo foi transformada pelas forças do Novo Mundo? Não é fácil julgar pelo ponto de vista do século XX, já que a vida rural foi mais transformada neste período do que em qualquer época anterior desde a invenção da agricultura. Olhando retrospectivamente, os caminhos de homens e mulheres no campo em meados do século XIX parecem fixados numa antiga tradição de mudança a passos de tartaruga. Evidentemente trata-se de uma ilusão, mas a natureza exata destas mudanças é agora difícil de discernir, exceto talvez entre os colonos do oeste americano, prontos para mudar de fazenda e produto de acordo com as perspectivas de preços ou lucros especulativos, equipados com máquinas e comprando novidades através do catálogo postal. Mas havia de qualquer forma, mudanças no campo. Havia a estrada de ferro. Havia, com crescente frequência, a escola primária, ensinando a língua nacional, uma nova e segunda língua para a maioria dos filhos de camponeses, e, conjuntamente com a administração nacional e a política, fragmentando suas personalidades. Por volta de 1875, o uso de apelidos pelos quais as pessoas eram conhecidas e identificadas nas vilas de Bray na Normândia havia praticamente desaparecido. Isto era devido inteiramente aos professores que não permitiam que as crianças usassem nas escolas outra coisa que não fosse seus nomes próprios 22. Talvez não tivessem exatamente desaparecido, mas retroagido, com o dialeto local, para o submundo privado e não oficial da cultura não literária. E a divisão mesma entre os alfabetizados e analfabetos no campo era uma poderosa força de mudança. Em 1849, era natural que a política camponesa na Morávia tomasse a forma de um boato de que o líder revolucionário húngaro Kossuth era o filho do imperador camponês József II, descendente do antigo rei Svatopluk, e prestes a invadir o país à frente de um grande exército. Mas já por volta de 1875, a política na Tchecoslováquia, especialmente no campo, era conduzida em termos mais sofisticados, e aqueles que esperavam a salvação nacional através de herdeiros de imperadores populares, antigos ou modernos, talvez se sentissem um pouco embaraçados em admiti-lo. Aquela forma de pensar confinava-se mais e mais a países analfabetos, como a Rússia, onde os populistas revolucionários, nesta mesma época, tentaram, sem sucesso, organizar uma revolução camponesa através de um pretendente popular ao trono do czar. Poucos países eram relativamente alfabetizados, exceto partes da Europa Central e Ocidental, principalmente as protestantes, e a América do Norte. Mas mesmo entre os atrasados e tradicionais, dois tipos de pessoas do campo eram os maiores pilares das antigas formas: os velhos e as mulheres, cujas histórias de viúvas passavam de geração em geração e ocasionalmente, para benefício dos homens da cidade, para colecionadores de folclore e canções populares. E é ainda um paradoxo do período que, frequentemente ou não, a mudança tenha sido trazida para a vida do campo através das mulheres. Algumas vezes, na Inglaterra, meninas do campo tornaram-se mais instruídas que meninos. Isto parece ter acontecido pela década de 1850. Certamente nos Estados Unidos eram as mulheres que representavam as formas civilizadas, aprendizado através de livros, higiene, casas limpas e mobília segundo o modelo e sobriedade da cidade. Os que empurravam os filhos para serem melhores do que eles mesmos eram mais as mães do que os pais.
Mas talvez o mais poderoso agente de tal modernização fosse a migração de jovens camponesas para o serviço doméstico nas casas das classes médias urbanas. Tanto para homens como para mulheres, o grande processo de melhorar era inevitavelmente um processo de minar as antigas formas e aprender as novas. Para isso, voltamos agora nossa atenção